Muito bem. Então agora a gente vai começar o nosso quarto módulo. Então, 10 segundos sobre as questões burocráticas do quarto módulo. 20 pontos de prova, 5 pontos de lista, tá? Então vai ser uma lista de exercícios que eu vou dar para vocês provavelmente semana que vem. Esse módulo, infelizmente, por causa do nosso calendário, vai ser o mais corrido, mas eu acho que isso não vai comprometer a parte importante que a gente vai falar de NP Completude, a gente vai conseguir cobrir nesse tempo que a gente tem. Sobre a bibliografia, então no terceiro módulo, além do Corme, eu recomendei o livro do Mamber, que principalmente que a parte de indução eu gosto bastante dele. Para esse livro, além do Corme, tem um outro livro que é interessante, que são dois autores, o Gary e o Johnson. Que é um livro que é da década de 70, mas até hoje é o melhor livro, é um livro que envelheceu bem. É o melhor livro que tem sobre a parte de NP Completude. O livro é basicamente sobre o conteúdo desse módulo, claro que lá ele tem muito mais exemplos e ele é uma espécie de enciclopédia de problemas NP completos também. Ele tem metade do livro é apêndice para procurar problemas que são NP completos. Então o nome do livro é Computers and Intractability. Ele é de 79, mas não tem erro. Se vocês procurarem Gary Johnson no Google, vai todos os... até testei aqui só por desencargo, mas todos os resultados da primeira página do Google são desse livro. Então não tem como achar o livro errado. Bom, então vamos nos contextualizar aqui. A gente está num curso de algoritmos, né, de projeto e análise de algoritmos, é porque a gente usa algoritmos para resolver problemas. E aí tem aquela clássica história que é o seguinte: eu tenho um problema, não consegui achar um algoritmo, e daí? Né? Será que eu não consegui achar o algoritmo, mas nem os maiores cientistas da computação conseguiriam? Ou será que eu sou incompetente? Né? Então, ou sei lá, não estava inspirado no dia, né? Não é porque você não sabe resolver um problema que você é incompetente. Então, seria bom que a gente tivesse maneiras de entender o que está acontecendo, né? Entender se eu dei azar de precisar resolver um problema difícil ou se realmente eu só estou indo na direção errada. O problema tem uma solução e eu só não estou achando. Então, quando a gente tem um problema e a gente tenta resolver ele, bom, para resolver, a gente tem várias ferramentas, né? A gente vai lá, vou tentar pensar em programação dinâmica, vou tentar uma estratégia gulosa para ver se funciona. Então, você vai atacando ele de tudo quanto é lado e às vezes você não consegue. E às vezes você não consegue por um motivo maior, um motivo mais profundo, um motivo de tem alguma propriedade matemática daquele problema que não te permite resolvê-lo eficientemente, né? Pode ser que seja o caso, tá? Agora, como é que a gente prova que a gente não sabe que um certo problema não admite um algoritmo eficiente, ou seja, não admite um algoritmo com uma certa complexidade? Vocês já viram alguma prova desse tipo? Provar que não dá para fazer um problema, não dá para resolver um problema eficientemente? Certamente Sim, nesse curso vocês não viram, mas vocês devem ter ouvido falar de algum exemplo. Diga. sim. Por exemplo, se você tem algum problema, você consegue reduzir o problema do caixeiro viajante naquele problema, você prova que o seu problema é tão complexo quanto o caixeiro viajante que você sabe que é exponencial. Então, o seu problema também é Ah, mas exponencial. você não sabe que caixeiro viajante é exponencial. Por que você sabe isso? Você já viu alguma prova de alguém falando assim que você, para resolver o problema do caixeiro viajante, precisa de tempo exponencial? Não, o caixeiro viajante foi um exemplo, mas você tem que saber, conhecer pelo menos algum que é sabidamente exponencial, e aí você reduz Mas esse esse é o problema. problema. Esse é o problema. Não existe nenhum desses problemas mais clássicos que a gente trabalha, caixeiro viajante, problemas em gráficos, existem diversos problemas em lógica.
para a maior parte desses problemas, a gente não sabe se precisa de tempo exponencial, tá? Então, essa é uma grande limitação que a gente tem em termos de ferramentas. A gente não sabe provar que certas coisas demandam tempo exponencial. A gente não sabe. Pode ser que exista um algoritmo polinomial para o caixeiro viajante. Pode ser que exista um problema polinomial para a maior parte dos problemas que a gente acha, entre aspas, difícil. Mas a gente não sabe. Existem alguns problemas que a gente consegue fazer alguma prova de alguma coisa. Tá? Por exemplo, ordenação. Ordenação, é possível provar que a gente não consegue ordenar em tempo melhor que n log n usando comparações. Um algoritmo que se baseie em comparações. Né? Que eu quero dizer comparação, pega dois elementos e compara e toma uma decisão baseada nisso. Se o seu algoritmo tem esse tipo de estrutura, não dá para ordenar em tempo melhor que n log n. Ou seja, qualquer algoritmo de ordenação baseado em comparações vai levar tempo ômega de n log n para ordenar. Tá? Mas esse é um dos casos raros onde a gente consegue um limite inferior de complexidade, fala você precisa de tempo pelo menos desse tanto. E mesmo assim ele ainda tem uma hipótese a mais, né? Usando um algoritmo que se baseie em comparações. Pode ser que tenha algum algoritmo maluco que, sei lá, escreve o número no papel, joga para o alto, joga um ventilador, faz um não sei o quê, sei lá, adiciona uma aleatoriedade, divide em vetores de maneira arbitrária, sei lá, pode ser que tenha algum algoritmo que não se baseie em comparação, que não seja olha para esse, vê qual é o menor e faz tal coisa. Pode ser que tenha um algoritmo desse tipo que tenha uma complexidade melhor do que essa daqui. Então, em geral, em computação, você mostrar que coisas são difíceis não é fácil, tá? A gente tem poucas ferramentas para dizer não existe um algoritmo de uma certa complexidade para um certo problema. Tá? A gente não sabe provar isso para quase problema nenhum. Tá? Mas aí entra o argumento que você usou, né? Que é o seguinte, ó, eu não sei mostrar que não existe um algoritmo de uma certa complexidade. Eu não sei mostrar, por exemplo, que não tem um algoritmo linear para o caixeiro viajante. Mas eu sei mostrar alguma coisa do tipo, ó, tem esse problema difícil aqui, tá? Então, sei lá, é o problema difícil. Imagina que você tem um problema que você sabe que foi super estudado. Tem esse problema difícil aqui que um monte de gente estudou e não conseguiu resolver ele eficientemente. Mas muita gente mesmo. Tá? Problema que está sendo estudado lá desde a década de 50. E aí você fez aquilo que você falou, né? Ah, eu vou transformar esse problema no meu problema favorito. E eu faço uma transformação que é o seguinte: se eu conseguir resolver o meu problema favorito rápido, eu conseguiria resolver o meu problema difícil rápido também. Tá? Então, isso daqui é uma transformação que eu vou chamar de eficiente. Tá? Depois a gente vai dar nomes mais precisos para as coisas. Eu estou sendo informal só para dar intuição do que a gente vai fazer nas próximas 4 ou 5 aulas aqui. Então, eu tenho um problema difícil e eu encontrei uma transformação eficiente para o meu problema difícil para o meu problema favorito. Mas essa transformação é de tal forma que se eu conseguisse um algoritmo, imagina que agora eu encontro um algoritmo aqui. Algoritmo. Então, se eu encontro um algoritmo para esse problema daqui, então, na verdade, eu posso dizer que eu tenho, então, um algoritmo para esse problema difícil. Tá? Então, na entrada do problema difícil, eu posso pegar essa entrada, fazer essa transformação e usar o meu algoritmo do meu problema favorito para resolver. Então, eu vou chamar esse problema aqui de P1 e esse problema aqui de P2. Então, a partir de uma entrada de P1, eu consigo a saída do P1 usando a minha transformação e o algoritmo
para resolver o meu problema como caixa preta. Né? Eu pego o problema, transformo, resolvo o outro lá e depois uso a resposta daquele algoritmo como sendo a resposta do meu problema difícil. Mas se esse problema eu sei que é difícil e esse problema daqui eu não sei que eu tenho um algoritmo, se eu souber que eu tenho um algoritmo, maravilha, resolvo o problema difícil e todo mundo sai feliz da história. Você resolveu o seu problema favorito eficientemente e de lambuja ainda resolveu o problema difícil dos outros. Mas se eu não consigo encontrar um algoritmo para o meu problema, eu sei o quê? Eu sei que o meu problema é pelo menos tão difícil quanto aquele problema difícil. Tá? Se essa transformação existe, eu sei que o meu problema P2, meu problema favorito, ele é pelo menos tão difícil quanto o P1. Por quê? Porque se eu resolvesse o P2, eu resolveria o P1 também. Então, a ideia-chave aqui é a seguinte, essa transformação, a existência de uma transformação desse tipo, não é uma prova que o meu problema favorito é difícil, mas é uma prova que ele é pelo menos tão difícil quanto um certo outro problema. E se eu sei, ou se pelo menos eu acho que aquele outro problema é difícil, então eu tenho bons motivos para acreditar que o meu problema também é difícil. Faz sentido? Faz. Em teoria faz, mas pode só me explicar, por favor, de novo. O problema difícil é o que eu estou tentando resolver e o problema favorito é o que já é muito conhecido? Não, favorito é o que eu estou tentando resolver. E o problema difícil é um que é muito conhecido. É um que várias pessoas já tentaram resolver antes. Então você tem que o que eu estou dizendo transformar se existe um algoritmo para o meu problema favorito, se existisse um algoritmo eficiente para o meu problema favorito, eu também conseguiria resolver aquele problema super difícil que as pessoas acham que não tem algoritmo eficiente. Então você tem que provar que essa transformação ela ocorre para dizer que os algoritmos eles são compatíveis nesse sentido. Exatamente, exatamente. Ah, tá. Então o que eu quero que vocês concordem comigo é o seguinte: se um certo problema P1 é difícil, bom, primeiro, antes disso, né? A primeira coisa que eu afirmei é a seguinte, ó: se existe uma transformação de P1 para P2 e vamos tirar o si daqui. Vamos supor que existe uma transformação, tá? Então eu peguei dois problemas, P1 e P2, e existe uma transformação de P1 para P2 nesse sentido aqui. Eu pego a entrada de um, rodo alguma coisa, ele transforma na entrada do outro, tá? Então, essa transformação eu vou tomar como ela existe. Tá? Eu tenho dois problemas que eu não disse quais são, mas eu sei transformar o primeiro no segundo. Mas agora sim o que eu quero afirmar é o seguinte: se eu sei resolver P2 eficientemente, então sei resolver P1 eficientemente. Tá? Por quê? A gente usa essa ideia dessa figura aqui de cima. Se eu sei resolver o P2 eficientemente, então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar, quando eu precisar resolver o P1, pega a entrada do P1, transforma na entrada do P2, usa a solução eficiente que você conhece para o P2 e pronto, você tem a solução do P1. Tá? Então, a existência dessa transformação implica nessa afirmação aqui. Se eu souber resolver o P2 eficientemente, então eu sei resolver o P1 eficientemente. Tudo bem até aqui? Aí agora vem o próximo passo. Imagina que você acredita com todas as suas forças. Você conversou com um monte de especialista, você
Teve o Bill Gates financiando gente para tentar resolver um problema. Você acredita por tudo que é mais sagrado nesse mundo que isso aqui é impossível. Não dá para resolver o P1 eficientemente. Tá? Então, se não é possível resolver. Então, aqui é argumento de fé, tá? Eu não estou falando que o P1 não dá. Estou falando que se eu realmente acredito que não dá, se não é possível resolver P1 eficientemente, o que eu concluo? Também não dá para resolver o P2. Então não dá para resolver o P2, né? É quase a contrapositiva da frase da sentença anterior, né? Aqui A implica B, né? Se isso alguma, então aquilo. Aqui é quase não B implica não A. Não é a mesma coisa porque aqui eu falei sobre saber resolver e embaixo eu estou falando sobre ser possível resolver, tá? Mas a gente pode trocar a frase de cima para ser possível também. Eficientemente, tá? Então, ao invés de eu sei, eu vou colocar é possível aqui. Se é possível resolver P2 eficientemente, então é possível. E aí agora sim, eu posso dizer o seguinte, ó, se ali é A implica em B, é a mesma coisa que não B implica em não A. Tá certo? O problema é, como eu falei para vocês, a gente não tem muitas ferramentas, a gente não sabe mostrar que coisas são difíceis. Mas, pelo menos, se eu consigo encontrar essa transformação e eu tenho bastante evidência matemática, bastante evidência empírica de que o P1 não dá para resolver eficientemente, então eu vou concluir o quê? O P2 não dá para resolver eficientemente. Ou pelo menos eu tenho o mesmo tanto de evidências para argumentar que o P2 ainda não é uma prova de que ele é difícil no sentido de que não dá para resolver. É uma prova de que ele é pelo menos tão difícil quanto esse outro problema aqui, porque se eu resolvesse ele, eu conseguiria resolver o outro também. Tudo bem? Tudo bem. E aí a gente vai fazer uma coisa ainda mais forte, que é o seguinte. Quando eu tiver o meu problema favorito aqui, a gente tinha esse problema difícil aqui, que eu vou chamar de PD, não confundir com programação dinâmica. Eu transformei nesse daqui. Mas, de repente, esse era só um problema difícil. De repente, eu tinha um outro problema difícil que eu também consegui transformar. De repente, eu tinha esse outro problema difícil que eu também consegui transformar. E aí eu tenho um tantão de problemas difíceis que todos eles eu consigo transformar no meu problema. Ou seja, se eu resolvesse esse problema eficientemente, eu não estaria resolvendo só esse problema eficientemente. Eu estaria resolvendo, assim, muitos problemas eficientemente. Então, parece um bom argumento. Se eu realmente conseguir fazer isso, se eu realmente conseguisse transformar cada um desses problemas no meu, e para todos esses problemas um monte de gente já tentou resolver, um monte de empresa, basicamente todo mundo que já estudou computação em algum momento da vida, mesmo sem querer, já tentou resolver algum desses problemas eficientemente. Mas se ninguém conseguiu, então é de se imaginar que talvez a culpa não seja minha, né? Talvez não seja eu que seja incompetente, talvez realmente o problema seja difícil. Tá? Tem uma figurinha nesse livro do Gary Johnson que é assim. Tá lá, eu sou péssimo desenhista, tá? Mas tá lá a pessoinha, ela vai falar com o patrão, aí o patrão tá lá sentado atrás da mesa dele. Então, não vou. Isso é uma pessoa numa cadeira, tá? Sei lá o que é isso aqui, mas. Então, esse aqui é você, tá? E esse daqui é o
é quem você quiser, a autoridade que você preferir, o seu orientador, o seu patrão, o seu cliente, a pessoa para quem você está resolvendo um problema. E aí a pessoa pediu para você resolver um problema e você chegou para a pessoa e falou assim, ó, não consegui um algoritmo eficiente para resolver esse problema. Aí a pessoa vai pensar o quê? A pessoa vai pensar, pô, contratei um cara incompetente, né? Se eu soubesse, tinha ido na concorrência. Esse cara aqui não sabe resolver o problema. Pô, tinha que ter escolhido outra pessoa para resolver isso. Parece ruim, né? Se tudo que você puder falar é tentei e não consegui, parece ruim. Essa aí já é spoiler, Regis. A gente vai chegar nessa daí já já. E aí o próximo passo é exatamente essa figurinha que o Regis mandou aí. Que é o seguinte, agora, se vocês clicarem aí na figurinha para ver em alta resolução, agora é o seguinte, ó, o cara tá lá falando com o chefe. Então vou caprichar ainda menos no desenho, porque agora temos uma figura muito melhor. Mas tem uma fila de gente atrás dele que também tentou resolver esse problema. Não exatamente esse problema, mas tentou resolver outros problemas que, se você tivesse conseguido resolver, você teria feito um trabalho melhor do que todas essas pessoas aqui na fila. E todas as pessoas aí são todas as pessoas que trabalharam com computação na história da computação, basicamente. Tá? Eu estou incluído aí, o Knuth está incluído aí, o Cormen, o Leiserson, o Rivest, o Stein estão aí também, o Gary, o Johnson, o Mamber, o Papadimitriou e quem mais você puder imaginar, o Dijkstra, o Bellman, o Ford, o Floyd, o Arthur, todo mundo está nessa fila aí. Então, se você resolvesse o problema que essa pessoa atrás da mesa te pediu, você teria resolvido problemas que nenhuma dessas pessoas que eu listei e nenhum outro cientista da computação jamais conseguiram resolver na história da computação. A pessoa vai ficar triste que o problema dela não foi resolvido ainda, mas pelo menos ela fala assim, beleza, tipo, não é culpa sua, sabe? É uma limitação que a gente tem, de repente a gente só não tem as ferramentas apropriadas ainda, ou pode ser que exista realmente um motivo maior, uma explicação formal, matemática, de por que a gente não está encontrando esses algoritmos. Tá claro o que está acontecendo aqui? Então, repara, eu hora nenhuma falei não dá para resolver em tempo linear, ou não dá para resolver em tempo quadrático, ou precisa de tempo exponencial. Não sei se precisa. Pode ser que tenha algoritmo, mas nenhuma dessas pessoas nunca achou. Não olhou na direção certa. O que eu sei é, se eu resolver esse problema, eu teria resolvido todos esses outros problemas que ninguém nunca conseguiu resolver eficientemente. É uma forte evidência de que o seu problema é difícil, mas não é uma prova formal de que ele é difícil. Tudo bem? Beleza. Bom, isso é o que a gente vai fazer a partir do módulo, o que a gente vai fazer a partir dessa aula agora, é brincar com essas coisas, tá? A gente vai querer mostrar que problemas são difíceis. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa transformação eficiente, tá? Então a gente tem que fazer um monte de coisa antes de começar a botar a mão na massa. A gente tem que definir o que é um problema. O que é um problema, tá? O que é uma transformação? O que é eficiente? Para cada uma dessas coisas, a gente vai ter que dar uma definição um pouco mais precisa para a gente poder fazer todas essas afirmações. Então, a gente vai definir tudo isso. Provavelmente, na aula de hoje, nem vai dar para definir tudo, mas a gente vai definindo aos poucos, e aí, depois que a gente tiver esses conceitos bem precisos, porque a gente tem que ser bem preciso agora, depois que a gente tiver todos esses conceitos bem precisos, aí a gente vai começar a fazer transformações, tá? Em algum momento, a gente vai fazer isso daqui, ó. A gente vai chegar e falar assim, ó, tá vendo esse conjuntão de problemas aqui? Eu consigo transformar todos eles. Mas a gente vai ser muito esperto e não vai fazer a transformação de um em um. A gente vai fazer uma transformação
muito específica que a gente vai poder concluir que a gente consegue transformar todos os outros também, tá? Muito bem. Então, depois desse módulo, coisas que vocês jamais vão poder falar na vida é que alguma coisa não dá para resolver em tempo polinomial ou que tem que resolver em tempo exponencial. A gente não sabe essas coisas. A gente não pode falar coisas que a gente não sabe. Você pode falar, provavelmente não dá para resolver. Ou, se resolver isso aí, vai resolver um monte de coisa difícil. Você pode não falar com essas palavras, tem termos mais técnicos para você dizer isso. Mas você não pode falar, ah, não, esse problema é exponencial. Você não pode falar isso porque você não sabe se ele é exponencial. Tá? Nem não polinomial. Você não sabe se é não polinomial. Pouquíssimos problemas a gente sabe que são não polinomiais ou que são exponenciais. Então, se a gente não sabe, a gente não pode fazer esse tipo de afirmação. Então, vamos lá. Primeira coisa é um problema. O que é um problema? Tá? Um problema vai ser... Bom, quando a gente fala de problemas em computação, né? A gente tem uma entrada, tá? Ele vai ter, em geral, uma saída, tá? E aí o problema pode ser... Existem problemas de várias naturezas. Tá? O problema pode ser, sei lá, igual o problema da prova, que quer encontrar qual é o menor número de dígitos que a gente precisa para não ter muitas sequências de números ímpares lá no meio do caminho. Tá? Então, esse é um problema que a gente chama, por exemplo, de um problema de otimização. Você quer encontrar o menor valor possível para alguma coisa. Tá? Você tem restrições, você tem a definição do que é uma solução. O que é uma solução? Uma solução é qualquer coisa, qualquer sequência de dígitos que não tenha k números ímpares consecutivos. Mas eu quero, dentre todas as possíveis, encontrar aquela que minimiza alguma coisa. Na verdade, eu só quero encontrar o valor. Né? Mas eu poderia querer encontrar qual é a solução. Eu quero localizar qual é a solução. Esses problemas são, às vezes, chamados de problemas de localização. Tá? Ou eu quero encontrar alguma coisa com uma certa propriedade. Tá? Existem diversos tipos de problemas, mas um terceiro tipo que é muito importante são os problemas de decisão. Decidir é sim ou não. Tá? E, em geral, a gente consegue transformar esses problemas uns nos outros. Tá? E eu vou tentar convencer vocês disso. Então, os próximos minutos vai ser tentar convencer vocês disso. Por quê? Porque nos problemas de otimização e nos problemas de localização, a saída depende muito da cara do problema. Pode ser um inteiro, pode ser um racional, pode ser uma string, um grafo. E aí é difícil você... A gente vai falar de transformar problemas uns nos outros, e é difícil você fazer essas transformações quando você tem muita coisa diferente. Então, a gente gostaria, para o nosso trabalho de formalização ficar mais simples, tá? Ficar menos técnico, menos um monte de passos chato, desnecessário, a gente gostaria de ficar restrito aos problemas de decisão. Então, os problemas de decisão são aqueles onde a gente tem uma entrada e tem uma pergunta. E a pergunta, a resposta tem que ser sim ou não. Tá? E a entrada pode ser qualquer coisa. Pode ser um grafo, uma string, uma sequência de números, uma expressão booleana, sei lá, uma matriz e uma string e assim por diante. Tá? Então, essa vai ser a cara de um problema de decisão. E a gente quer trabalhar com esses caras por causa da simplicidade da pergunta. Tá? Porque eu roubei um pouquinho aqui, nesse desenho, eu falei assim, eu transformo o problema P1 no problema P2 e depois eu pego a saída aqui do algoritmo e a saída do P1. Mas, na verdade, não é. A saída que está aqui é do P2. Eu teria que colocar uma outra caixinha para transformar na saída do P1. Mas se eu estiver trabalhando só com problemas de decisão, aí não precisa. Porque a resposta é sempre sim ou não. Não importa qual que é o problema. Então, eu transformo um problema do outro, mantendo a resposta
sim de um transformando sim do outro, e não de um transformando não do outro. Tá? E aí eu não preciso dessa caixinha adicional. Tá? Então vamos lá. Por que eu posso realmente ficar focado em problemas de decisão? Né? Por que nem todo problema é de decisão. Pô. Às vezes eu preciso achar a rota aqui do mapa no Google Maps quando eu estou indo para o trabalho. Mas se você consegue resolver um, você consegue resolver outro. Vou dar alguns exemplos, tá? Vamos pensar, por exemplo, problemas de otimização. Né? A gente várias vezes falava, e o problema da mochila, eu quero saber, dado um conjunto de objetos, eu quero encontrar um subconjunto de objetos que maximize o meu lucro, tá? Bom, a gente poderia pensar na versão de decisão da mochila, tá? Então a gente vai adotar mais ou menos um padrão que é assim. O nome do problema vai ser sempre uma coisa em caixa alta. Eu vou descrever a entrada. Tá? Então o que é a entrada do problema da mochila? 2 inteiros N e C, que é o número de objetos e a capacidade, e vetores de inteiros eu chamei de P e P de peso e V de valor, né? E a pergunta, do jeito que a gente apresentou o problema da mochila a primeira vez, a pergunta era alguma coisa assim: qual é o maior valor que eu consigo? Mas agora a gente não vai perguntar mais qual é o valor, porque perguntar qual é o maior valor é um problema de otimização, que é transformar isso num problema de decisão. Então, bom, eu sei o seguinte, quando eu olho para esses vetores aqui, né, onde é que pode estar a resposta? Bom, a resposta pode estar num intervalo aqui de 0 até o somatório de todos os valores. Né? No pior caso, eu não pego objeto nenhum, porque nenhum cabe na mochila. E no melhor caso, eu pego todos, porque todos cabem na mochila. Tá? Eu sei que a resposta tem que estar nesse intervalo. Aí, digamos que o ótimo esteja aqui, né? Sei lá. Aqui é o ótimo. O pessoal de otimização gosta de usar OPT para ótimo. A abreviação de optimum. Abreviação não, né? Abreviação. E aí, esse era o valor que eu queria achar. Mas agora eu só posso usar problemas de decisão. A única coisa que eu vou saber fazer é responder sim ou não. Como é que eu acho esse valor usando um problema de decisão? Então, qual é a pergunta que faz sentido colocar aqui que me dá alguma informação sobre isso? Pode repetir a pergunta? A pergunta é a seguinte: a maneira como a gente enunciou o problema antes foi uma pergunta que a resposta era um número. Eu quero fazer uma pergunta que a resposta seja sempre sim ou não, mas eu quero formular essa pergunta de maneira que, se eu souber resolver isso, eu sei resolver o meu problema de otimização original também. Se para cada item você leva ou não? Ou isso vai resultar num vetor de 0, 1, por exemplo, aí é binário? Isso isso teria mais de um bit. E aí você tá meio que daria para fazer assim, né? Eu posso perguntar, a solução ótima está usando o elemento número 1, sim ou não? Você pode fazer isso, mas não acho que seja o jeito mais simples de a gente fazer isso, e mais do que isso, esse é muito específico o problema. Então eu vou apresentar uma maneira da gente fazer isso que a gente consegue transportar essa ideia para outros problemas também. Tá? Que é o seguinte, além dessas coisas todas que eu coloquei na entrada, eu vou colocar mais um inteiro K aqui. Vou mudar um pouquinho o meu problema. Eu vou adicionar um inteiro K na saída aqui. Tá? Na saída não, na entrada, perdão. E a minha pergunta agora não vai ser qual é o maior valor que eu consigo. A pergunta agora vai ser a seguinte: eu consigo lucrar pelo menos K? E aí esse K é o K que a gente colocou lá na entrada.
Tá? Então, a minha afirmação é a seguinte: se eu souber resolver isso, eu sei resolver o problema original lá da mochila. Como? A hora em que você conseguir um lucro K, você para e você responde sim? Ah, então eu vou fazendo várias perguntas, né? Eu pergunto para um certo valor de K. Eu consigo lucrar pelo menos esse valor? Consigo. Ah, então aumenta o valor de K. Pergunta de novo. Eu consigo lucrar esse valor pelo menos K? E pergunta de novo. E vai fazendo isso, né? Se você for um pouquinho mais observador, você pode fazer o seguinte: posso fazer busca binária até, né? Pergunta aqui, ó. Eu consigo obter esse valor? Sim. Então vai para a direita. Eu consigo, para esse valor de K aqui, você conseguiu. Ó, a resposta foi sim. Eu consigo lucrar pelo menos K. Aí você testou esse segundo K, né? Então vou numerar os Ks aqui, K2. Eu consigo para esse valor? Para esse valor, a resposta foi não. Então você volta para cá. Então testa aqui, ó. E para esse K3? A resposta foi sim. E você vai fazendo isso até a hora que você vai imprensar e vai chegar nessa resposta ótima daqui. Né? E no caso do K, teria que ter algum valor limite? Em geral, você consegue ter um valor limite, igual o que a gente tem aqui, tá? Em geral, é fácil você conseguir encontrar um limite superior para a solução. Nesse caso aqui, era se eu pegasse todos os objetos. Tá? Eu não consigo pensar um problema natural onde você não consiga encontrar um limite inferior e um limite superior para os valores que eles podem assumir. Então, qual é a minha afirmação? A minha afirmação aqui é a seguinte: se eu tiver uma caixa preta milagrosa que me responda esse problema sim ou não, eu dou a instância para ele me responde sim ou não, eu consigo, fazendo algumas chamadas desse cara, encontrar esse valor aqui, ótimo. Então, eu consigo, fazendo poucas chamadas, que é importante, tá? Fazendo um número polinomial de chamadas a essa caixa preta, eu consigo resolver o meu problema de otimização. Tá? Imagina que eu quero saber quais são os objetos. Aí a gente pode fazer aquilo que a Giovana falou. Bom, eu vou pegar os meus objetos, eu sei que eu consigo ótimo K com aqueles objetos inteiros. Mas como é que eu sei se o enésimo elemento faz parte da solução ou não? Então, de alguma forma, eu quero fazer uma pergunta que me permita concluir se o enésimo elemento está ou não em uma solução ótima. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu sei que o enésimo elemento tem valor Vn e peso Pn. Eu sei que o problema original tem uma solução da mochila com N objetos, de capacidade C, tem uma solução K. Então, se esse cara fizer parte dessa solução, se eu jogar fora o enésimo elemento, considerar só os N-1 primeiros elementos, diminuir a capacidade da mochila do peso do Pn, então fica com C menos Pn de capacidade da mochila. Se esse cara tiver na solução ótima, então tem que ter uma solução para o resto, onde eu posso usar... Agora estou permitindo só os N-1 elementos, N-1 primeiros elementos. A minha mochila, eu já reservei o espaço para o Pn, e o meu lucro, eu já descontei o lucro do Vn. Então, se tiver uma solução para isso daqui, é porque eu consigo encontrar uma solução com o Vn, adicionando o Vn à solução que me dá a garantia de que a resposta disso daqui é sim. Faz sentido? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, ó. Uma vez que eu já achei o valor, agora eu consigo construir a solução. Como? Fazendo pequenas modificações no meu problema, mudando o número de elementos, mudando a capacidade da mochila, mudando o K que eu estou perguntando, eu consigo descobrir se existe uma solução ótima contendo aquele cara ou não. Se, depois de eu diminuir a capacidade e o valor de K,
com o valor de n a resposta for sim, então existe uma solução ótima onde o enésimo elemento faz parte. Legal, já descobri para esse cara. Vou seguir em frente para os próximos. Se a resposta for não, beleza, então agora eu posso jogar fora esse cara, continuo com a minha capacidade C da mochila, e eu ainda sei que eu consigo um lucro K só com os n-1 primeiros elementos. Então eu vou fazendo outras perguntas para até descobrir quais são os elementos que fazem parte da minha mochila. Tá? Então a gente consegue... Isso aqui que eu tentei argumentar é o seguinte, ó, se eu souber resolver decisão, eu sei resolver otimização e sei resolver localização também. Consigo achar a solução que me dá aquele valor ótimo. Legal? Vinícius, duas dúvidas. Quando eu faço essa quantidade de chamadas aí, essa quantidade de chamadas tem que ser polinomial, né? Não pode ser exponencial. Tem que ser polinomial. E é possível, para todos esses problemas, realizar essa conversão? Via de regra, não tem uma resposta definitiva, mas para todos os problemas usuais, sim. A gente consegue fazer essas transformações. Okay. Tá? Não é uma prova, é um argumento empírico. Tá? Você, assim, para todos os problemas naturais, você consegue fazer transformação. Às vezes, a sua escolha do problema de decisão tem que ser cuidadosa para te dar informação suficiente para você conseguir resolver o problema de otimização. Não é qualquer pergunta que vai te dar informação suficiente para, com um número polinomial de chamadas, você resolver o problema de otimização. Mas, em geral, a maneira, assim, esse tipo de estrutura, né, para um problema de otimização, ao invés de você perguntar qual é o maior valor, você perguntar, eu consigo pelo menos K? Em geral, essa estrutura já te dá informação suficiente para que, com um número polinomial de chamadas, você consiga resolver o problema original. Não, entendi. É porque, como isso é definido, né? Provavelmente a gente vai ver isso depois. Em termos de linguagem, pode ter que tenha lá um problema artificial que essa tradução não seja possível, né? Pode ser que exista. Pode ser que exista. É porque a gente não vai falar basicamente nada de linguagem, mas para a gente falar na definição de linguagens, a gente já está falando de problemas de decisão. Porque se a gente definir, a gente não vai definir esse arcabouço em termos de linguagem, porque, enfim, é mais abstrato, precisa de mais background que a gente não vai cobrir aqui. Mas na versão de linguagem, a pergunta é, isso pertence ou não à linguagem? Então lá é só problema de decisão mesmo. Tá? Aqui eu estou fazendo uma coisa antes, que é o seguinte, ó, eu estou justificando por que a gente pode se restringir a problema de decisão. Legal. Então eu acho que eu convenci vocês que trabalhar com problemas de decisão não é um problema. Eu espero ter convencido vocês disso. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a entrada, tá? Então, a partir de agora, a gente só vai falar de problemas de decisão nesse curso, nunca mais... Mentira, se a gente tiver tempo de falar alguma coisa sobre aproximação, a gente vai falar alguma coisa sobre otimização ainda. Mas a gente tá se preparando para falar sobre classes P, NP, sobre o que é um problema NP completo, etc. Nesse contexto, a gente só vai falar de problemas de decisão a partir de agora. Então, para todo problema, ele vai receber uma entrada e a saída vai ser sim ou não. Vai ser um bit de saída só. Tá? Então, vamos falar sobre a entrada. Então, voltando aqui para a nossa estrutura geral de um problema de decisão, a gente tem uma entrada e uma pergunta que é sim ou não. A gente vai falar de coisas eficientes, né? O que é resolver um problema rápido? O que é resolver um problema de maneira eficiente? Para a gente definir o que é eficiente, a gente precisa de uma métrica. Qual que é a métrica que a gente sempre tem usado para falar de eficiência de algoritmo ao longo desse curso? Notação assintótica? A gente usa a notação assintótica para descrever uma função que limita o quê? O tempo, eu acho. O tempo, né? Então, o tempo é a nossa medida de eficiência aqui. A gente quer que o número de passos do nosso algoritmo seja baixo, tá? O que é baixo? Bom, para os algoritmos que a gente tem visto, era sempre polinômiozinhos ali, n,
linear, né? Ou um n ao quadrado, uma coisa quadrática, às vezes uma coisa cúbica. Mas o que todos esses caras têm em comum, né? Então a gente, em geral, associa coisas que são limitadas por funções com essa cara, uma constante multiplicativa que a gente não vai se importar muito, a gente associa essas coisas com eficiente. Por que não n à quarta, né? Por que não n à quinta? Será que esses caras ainda são eficientes? Mas o que não é eficiente? O que é assim caro demais para a gente? Exponencial. Exponencial, né? Exponencial é um negócio assim desagradável, né? Quando eu tenho um negócio que aparece em 2 elevado a n, eu penso assim, ferrou, não vou conseguir fazer nada, né? Ou n fatorial, né? Ou sei lá, uma coisa horrorosa assim, tipo n elevado a n. Esses aqui são assim, definitivamente não são eficientes. Então eu quero uma definição que fale o seguinte, ó, isso daqui nada é eficiente. Isso daqui é eficiente. Então, o que esses caras aqui têm em comum? Além de não serem exponenciais. São polinomiais. Polinomial, né? Todos esses caras aqui são polinomiais. O problema de polinomial são polinômios. Esses caras são polinômios. O problema de polinomial é que, assim, qualquer expoente constante que eu colocar está valendo, né? Então, n elevado a 1000 está valendo com o polinomial. Aí isso é eficiente? Bom, vai ter gente que vai ficar um pouco incomodada você dizer que isso é eficiente. Na prática, o que acontece é o seguinte, os algoritmos que a gente encontra para resolver problemas, em geral, eles estão ou nesse comecinho aqui, ou aqui embaixo. Tá? Eu não conheço nenhum problema que o algoritmo mais eficiente seja n elevado a 1000. Ou n elevado a 1 milhão. Ou n elevado a uma constante obscena desse tipo. Tá? Tipicamente o que acontece é, às vezes, até o primeiro algoritmo que alguém arruma é n elevado a 100. Mas aí depois, alguém pensa um pouquinho mais, eu consegui um n elevado a 80. Aí depois o cara pensa mais um pouquinho, esse daqui eu consegui baixar para n elevado a 50. E isso vai baixando, 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 e tipicamente termina numa coisa aqui menor do que 10. Tá? Então, apesar de a gente definir, a gente vai definir eficiente como polinomial, tá? E apesar da gente definir o polinomial como eficiente, apesar dessa definição permitir esse tipo de coisa impensável, tá? Se o seu n, a gente não sabe o que é n ainda aqui, né? Mas se o seu n fosse 2 elevado a 1000 é um negócio assim, bota para rodar, você vai morrer e vai estar rodando ainda. Mas apesar disso, na prática, a gente não precisa se preocupar muito com isso, porque esse tipo de problema não parece ocorrer naturalmente. Existem exemplos artificiais, mas não parece ocorrer naturalmente, tá? Eu já vi um exemplo em que era alguma coisa tipo n elevado a 40, baixou para n elevado a 21, não, talvez 33 antes, não sei, 21, aí depois foi para n elevado a 11, a última vez que eu vi era uma coisa tipo n elevado a 7 ou 6. Tá? Então essas coisas acontecem. Do primeiro algoritmo que as pessoas acham é super ineficiente, ainda que seja polinomial, tá? Porque n elevado a 40, 2 elevado a 40 já é um número insano de tempo que levaria para rodar, mas tipicamente esses algoritmos baixam. Então a gente quer algoritmos cuja complexidade de tempo são limitadas por polinômios, tá? Então o que é um polinômio? Um polinômio é um negócio desse tipo, né? Polinômio numa certa variável é um negócio do tipo A0, N, mais A1, A0 é o termo independente, né? A1, N elevado a 1, mais A2, N ao quadrado, até AN, N elevado, perdão, AD, N elevado a D. Né? Mas esse D é uma constante, né? Então isso é um polinômio de grau D. Qual é a variável desse polinômio aqui?
N? N. Já achei que eu já estava pensando naquela piada, né? Professor, só sei essa com x. Se eu escrevesse isso daqui, né? A 0 mais a dx elevado a d, todo mundo ia dizer que a variável é x. Aqui a variável é n, a variável desse polinômio aqui é n, né? Legal. E o que é o n? Porque a gente falou assim, o tempo é limitado por um polinômio, mas a gente tem que dizer polinômio em que variável, né? Qual é a variável desse polinômio que está limitando o tempo? Tamanho da entrada? Tamanho da entrada. Então, esse é um termo muito importante para a gente, que é mais sutil do que parece, tá? Então, tamanho da entrada. Então, isso aqui é mais uma definição chave que a gente... Nossa, o tempo está acabando. A última coisa que a gente vai falar hoje, então, é sobre o tamanho da entrada. O tamanho da entrada é um conceito importantíssimo para a gente aqui, porque para dizer se um problema... um algoritmo tem um tempo polinomial ou não, é um polinômio no tamanho da entrada. Então, vamos pensar em alguns exemplos, tá? Vamos pegar o nosso... Então, a partir de agora, nossos exemplos vão ser sempre problema com caixa alta, entrada, qualquer coisa que a gente quiser, uma pergunta que a resposta é sim ou não. Né? Então, vamos pensar no problema maior elemento. Maior elemento. Então, a entrada é um inteiro n e um vetor v com n elementos, e a pergunta é... Qual que é a pergunta? O valor K é o maior elemento? Então a gente tem que botar mais alguma coisa aqui. E a pergunta pode ser, né? O maior elemento é pelo menos K, né? A gente vai sempre usar maior ou igual. Mais para frente a gente discute por que maior ou igual é melhor do que igual, tá? O maior elemento... E aí tem duas perguntas que seriam naturais aqui. Você pode perguntar, o maior elemento é pelo menos K, ou o maior elemento está na posição pelo menos K. Tá? Porque se você, por exemplo, se a posição do maior elemento for no máximo K, então isso te permite usar a busca binária. Né? Você pergunta, o maior elemento está até a posição K? Não. Então, beleza. Então, eu já joguei fora todo mundo daqui para trás. Então, eu vou pensar na segunda metade. Ele está até essa posição aqui? Eu já sei que não está no começo. Então, tem que estar naquele outro pedacinho. E eu posso ficar fazendo isso. Então, essa é outra maneira da gente definir, tá? Mas não vai importar muito a pergunta para esse problema agora. Então, o maior elemento é pelo menos K? Então, vamos deixar dessa pergunta. Porque agora a gente só vai falar do tamanho da entrada. E qual é o tamanho da entrada nesse caso? N. N. N o quê? Como é que a gente codifica isso na memória? N bits? Eu consigo codificar isso aqui com N bits? N bytes? N bananas? Laranjas? Então agora a gente tem que ser bem... N inteiros. N inteiros para representar isso daqui. E esse cara daqui? E esse cara daqui? Então, eu estou representando, sei lá, n mais 2 inteiros. Certo? Mas qual é o espaço que eu preciso para um inteiro? Aí varia do seu computador, da linguagem, varia. Varia, né? Então, aqui a gente tem que ter cuidado. Às vezes, a gente vai assumir o seguinte, ó. Todos os números dentro do vetor estão limitados por uma constante. Se é constante, beleza, não preciso me preocupar por constante. Ou não, eu vou te falar o seguinte, ó, são n inteiros arbitrários. Eu posso querer colocar um número com 1 quintilhão de dígitos lá dentro. E aí agora, eu tenho que me preocupar com o tamanho que esses caras vão ocupar dentro da memória. Porque para armazenar o número 10, eu sei que eu preciso de 4 bits. Para eu armazenar 1 milhão, eu sei que eu vou precisar já de 20 bits. E assim por diante. Então, o espaço que ocupa depende da ordem de grandeza do número que eu estou armazenando.
para a maior parte dos problemas, isso não vai ser um complicador muito grande, tá? Em geral, a gente vai para problemas como esse, onde o vetor é um vetor de elementos, a gente vai assumir que tudo aqui é pequenininho. Mas, por exemplo, o n pode ser arbitrariamente grande. Então, a rigor, para representar o n dentro da memória, eu vou precisar de log de n bits. Tá? O n da base 2, pega o seu número natural favorito, ele vai ter aproximadamente, tá, isso daqui. Log na base 2, nossos logs são sempre na base 2, então eu não vou ficar escrevendo na base 2, mas ele vai usar basicamente essa quantidade de bits aqui. Então, a rigor, se a gente for bem cuidadoso e bem preciso, a entrada desse problema aqui é o seguinte, ela usa essa quantidade, vou botar um θ aqui, essa quantidade de bits para representar, para ser representado. Então, se eu chamar isso aqui de nzão, agora a nossa pergunta é, usando nzão como variável, o seu algoritmo favorito, ele é polinomial em nzão? Sim ou não? Tudo bem? Professor, repete por que é log de n bits? Porque para você, imagina que eu tenha 1000 elementos no meu vetor. Como é que é 1000 em binário? Né? Se eu for representar o número 1000 na memória. Eu preciso, para representar um número n, eu preciso de aproximadamente log de n bits. Né? Sei lá, para representar 1, eu preciso de 1 bit. Para representar o 2, eu preciso de 2 bits. Para representar 3, eu preciso de 2 ainda. Né? Para representar 4, e aí, vamos colocar aqui o log de 2 é 1, o log de 4 é 2. Esse cara daqui vai ser isso daqui. O 8 vai ser isso daqui. O 16 vai ser isso daqui. Então, se a gente for olhar o número de bits que o número representa, é basicamente o log dele. Ou é o log dele mais 1, ou é o teto do log dele mais 1, alguma coisa desse tipo. Tá? Mas é θ de log do número. Para representar o 1024, eu vou precisar, bom, como o log de 1024 é 2 a décima, né? É 10, então eu vou precisar de 11 bits. Tá? Entendi. Bom, mas isso vale não só para o n, mas vale para os elementos do meu vetor também, vale para o k também. Em geral, a gente vai, para esse problema, faz sentido a gente assumir o seguinte, ó, o meu vetor cabe na memória. Minha memória tem no máximo 32 bits. 32, deixa eu reformular essa frase inteira, porque saiu toda torta. O meu vetor é um vetor de inteiros. Os meus inteiros do meu computador que eu estou usando tem 32 bits. 32 é uma constante. Então, eu sei que o número de bits que eu preciso para armazenar cada um deles é constante. Então, na prática, frequentemente, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, isso eu vou assumir que isso daqui é basicamente n. Porque são n inteiros e cada um deles tem uma quantidade constante de bits. Tá? Nesse caso daqui, eu posso também fazer a mesma coisa para o k e a mesma coisa para o n. Se eu assumir que todos eles são realmente inteiros, e que eu vou representar como inteiros na minha memória, e a palavra do meu computador tem uma quantidade limitada, fixa, de bits, aí a gente pode assumir que tudo isso é constante, e tudo bem. E aí, quando eu somar isso aqui tudo, vai dar realmente o nzinho. Mas se não, se o meu nzinho pudesse ser uma quantidade arbitrariamente grande, se esses caras aqui pudessem ser arbitrariamente grandes, então vamos chamar o seguinte, vou chamar de m o máximo
entre três coisas: o K, os VIs, tá? Então eu vou abusar de notação aqui para todo I e o N. Então vamos supor que o M seja o maior de todos esses números que aparecem na entrada, ou o próprio Nzinho, ou os elementos do vetor, ou o K. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: esse cara aqui, ele é alguma coisa tipo O de M vezes, perdão, N de nariz, é o número de elementos, né? Então eu estou somando N mais 2 termos ali, tem N no somatório, um é o log de N, outro é o log de K, e cada um deles usando o máximo log de M bits. Então o tamanho da minha entrada é isso daqui, ó, é número de elementos do vetor vezes log do maior número que aparece na entrada. Beleza? Se eu assumir que isso aqui é constante, aí eu posso me livrar disso. Ou uma hipótese muito comum também é assumir que o maior número que aparece na entrada é O de N. Tá? E aí, bom, N ou N log N, se é polinomial em um, é polinomial no outro também, tá tudo bem. Mas é uma coisa que a gente vai ter cuidado. 90% do tempo a gente não precisa se preocupar com isso. O que a gente entende como tamanho da entrada vai estar bem. Tá? A gente pode assumir que o tamanho da entrada aqui é de fato θ de n. Para esse problema não vai ter nenhuma complicação. Para outros problemas a gente vai ter que ter mais cuidado e eu vou dar um exemplo disso na próxima aula. Tá? E aí, uma vez que a gente tenha observado bem o que é o tamanho da entrada, a gente já definiu o que é eficiente. Aí a gente vai poder definir o que é a classe P de problemas. Tá? Aqui eu já vou dar um spoiler, a classe P de problemas são os problemas que admitem um algoritmo polinomial no tamanho da entrada, os problemas de decisão para os quais existe um problema, para os quais existe um algoritmo polinomial no tamanho da entrada. Tá? Mas antes de a gente falar isso, a gente tem que estar bem claro o que é para a gente o tamanho da entrada. Tá bem? Então, próxima aula falaremos disso. Continuaremos falando disso, na verdade. E até lá. Vinícius.